Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. E com essa música nós iniciamos a nossa live podcast, A Deusa que Existe em Mim, Você, em Nós. E essa é a música que inicia o workshop Despertar da Deusa. Então ela não poderia ficar de fora, né? Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, seja bem-vinda também ao seu próprio canal. Muito obrigada, estamos aqui presente hoje nesse dia. Então, eu estou aqui, tive que fazer uma improvisação toda para ring light e celular, que eu comprei um tripé novo que não foi exatamente um sucesso. Eu comecei a o outro para tentar deixar na altura. E aí, de repente, eu vi que eu tinha os meus livros de referência, eu tinha colocado todos embaixo do celular. Aí entrei num Daí não ia ser semi-desespero. um bom caminho, né? Não, Acho que aí não é ia isso ser aí, por entrei aí, aí né? num desespero, saí catando todos os livros que tinha pela frente, mas deu tudo certo. Eu não tenho a menor coragem de mostrar para vocês o estado que está a minha ring light aqui, o suporte do telefone, mas fica para a imaginação de vocês e que as deusas me perdoem por fazer tamanha improvisação para falar delas. Não tem problema. Eu tenho certeza que a deusa que habita em ti perdoa este momento porque está feliz em ser compartilhada para que outras deusas possam despertar dentro delas. Então tá tudo Ah, certo. sem dúvida, a deusa que existe em mim está muito orgulhosa de eu estar aqui compartilhando isso, porque quem me conhece, e tu me conhece muito bem, sabe que não é uma coisa muito natural para mim ficar compartilhando, mas é uma coisa que eu estou trabalhando e tá saindo, tá fluindo. É isso aí, tem que fluir, é o que a gente vai agora compartilhar com outras mulheres, a importância desses arquétipos, o quanto eles atuam dentro de nós e muitas vezes norteiam as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E é sobre isso que a Adriana, que eu, né, minha sócia, minha amiga, está vindo hoje aqui falar através desse podcast, né, que é uma live podcast, para que possa tocar o coração de vocês e compreender em níveis mais profundos onde que nós estamos ancoradas e como que a gente pode trazer esse poder, essa força para nortear a nossa vida, ao invés de boicotar a nossa vida. Então, seja muito bem-vinda, Adriana. A gente vai falar hoje sobre quais deusas. Hoje a gente vai falar sobre. Na verdade, vai depender do tempo, porque esse é um assunto que rende muito. Os arquétipos principais que eu estudei são 7 arquétipos divididos em 3 categorias. São 7 deusas, divididas nas categorias de deusas virgens, deusas vulneráveis e a deusa alquímica, que é uma só, que eu não vou dar spoiler sobre qual é. Então, a minha proposta é da gente começar pelas deusas virgens e ver até onde isso vai rolar, ver se a gente deixa alguma das deusas para uma segunda parte, porque também a gente não quer michurucar espaço para nenhuma deusa, né? Porque não cai nem bem a gente ficar michurucando Não, espaço para daí deusa, elas né? vão ficar tristes. Elas vão Eu ficar não tristes quero, se a eu gente. não quero isso. Exatamente. Não. Peraí, cada deusa exige o seu espaço e eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui vão se identificar, cada uma ao seu qual, com uma deusa. Então, assim, antes de começar essa live, já manda aqui, ó, nesse aviãozinho para uma amiga que pode estar aí no ar, que esteja interessada em conhecer a deusa que habita em si, para que essa deusa possa tomar o poder necessário na sua vida, de então pela forma positiva direcionada. Então, manda aí, peça para ela participar, que tem certeza que vai ser muito interessante, vai ser uma live aí reveladora. Eu acho que a gente pode começar aprofundando um pouco naquilo que você já introduziu, que é o poder dos arquétipos. Muitas vezes, quando eu falo sobre os arquétipos das deusas, as pessoas meio que desacreditam, meio, isso é bobagem.
Mas os arquétipos, na verdade, sejam eles de deusas gregas ou outros arquétipos, são ferramentas muito poderosas de autoconhecimento, porque eles estão no inconsciente coletivo. E estando no inconsciente coletivo, estão no nosso inconsciente também. Então, são padrões que a gente, mesmo sem perceber, se encaixa e segue. E na medida em que a gente segue, a gente acaba se impondo as mesmas limitações daquele arquétipo. Então, o que acontece? Quando a gente tem consciência do arquétipo que a gente está seguindo, é muito mais fácil saber em que ele nos ajuda e em que ele nos prejudica. E no caso dos arquétipos das deusas gregas, a gente vai falar mais sobre isso depois, a gente tem a possibilidade de, eu falo invocar, entre aspas, porque é um processo absolutamente consciente, de invocar características das outras deusas que venham a ser úteis para os seus objetivos de vida. Então, peraí, só um instantinho. Então, deixa eu só entender. Então, a gente tem uma deusa que habita em nós, mas a gente pode invocar outras deusas em algum determinado momento da nossa vida. É isso? Na verdade, assim, a gente tem potenciais, todas as deusas em potencial dentro da gente. Mas a gente, por características próprias, pela forma como a gente foi criada, pelas imposições sociais, pelas circunstâncias que a vida nos impôs, a gente acabou desenvolvendo mais um tipo de arquétipo. Tem um arquétipo que a gente desenvolveu mais com algumas características de outros. A gente vai ver que a gente se identifica com uma principalmente, mas tem uma outra coisinha ali que a gente vai pegando também das outras. Só que muitas vezes o que acontece? Como nós fomos ensinadas nesse ambiente em que supostamente mulheres são competidoras entre si, a gente se afasta das mulheres que têm um arquétipo dominante diferente do nosso. E aí, quando nós falarmos dos arquétipos, especificamente, a gente pode dar mais exemplos, mas esse também é mais um motivo, mais uma ferramenta que a gente pode utilizar de pensar, tá, esse é meu arquétipo, então talvez seja por isso que eu me afaste de outras mulheres com arquétipos diferentes, porque também são estereótipos. E por mais que a gente seja esclarecida, que a gente tenha conhecimento sobre estereótipos, eles estão muito arraigados na gente, assim como os arquétipos. Então, tendo consciência dessas ferramentas, a gente pode conduzir a nossa vida no sentido e com os objetivos que a gente quer. Ah, eu adoro isso, porque quando a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre nós, a gente vai conseguindo tomar decisões mais conscientes e mais claras na nossa vida, sem ser tão inconsciente e impulsivas. E nada como a gente ter essa clareza de que qual é o arquétipo de deusa que está habitando dentro de mim, qual foi o arquétipo de deusa que habitou dentro da minha mãe, das minhas avós, porque aqui eu já vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Já vou puxar aqui a sardinha para a sistêmica, porque com certeza isso tem a ver, né? Porque se eu tenho um determinado padrão de comportamento que vem de algum arquétipo que eu desenvolvi em mim, a minha mãe tem algo similar e parecido, a mãe dela, e assim sucessivamente a gente consegue ver um clã, né? Qual é o clã de mulheres que está ali, né? Qual é o clã de deusas que está habitando dentro do meu sistema familiar e que norteiam as decisões e, portanto, podem sim tomar, a partir dessa consciência, decisões diferentes para então trilhar talvez um caminho diferente, saindo de padrões de comportamentos repetitivos, saindo de padrões de comportamento de sofrimento, seja em relação a relacionamentos afetivos, em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida amorosa, no sentido de amizades e até mesmo sistema familiar. E bem isso, já puxando a sardinha do teu assado, eu posso dizer que quando a gente entende, conhece, consegue reconhecer os arquétipos das nossas antepassadas, das nossas mães, das nossas avós, é muito mais fácil de entendermos os motivos que as levaram a tomar decisões, a tomar certos rumos, que muitas vezes a gente não entende a partir do nosso arquétipo, do nosso ponto de vista. E quando nós percebemos, não, a minha mãe é esse outro arquétipo, minha mãe é uma Deméter, ela tomou essa decisão baseada nisso. E é também um ato de amor, de entender que as pessoas são diferentes, que elas têm
a partir não só do arquétipo, mas de todo um conjunto, elas são diferentes e aceitar essas diferenças. Olha que lindeza, né? Então a gente está vendo aqui que várias deusas podem habitar não apenas dentro de mim, mas fora de mim, mas coexistir com essas deusas e respeitar e enxergar a deusa que existe em cada mulher. Porque tu falou agora um ponto muito legal, né? Numa mulher existe a deusa e existe a mãe. Não é o contrário, não é a mulher que existe dentro da mãe. Então, quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue enxergar a grandeza dela e os motivos pelos quais ela tomou decisões com as quais ela tomou, e a gente consegue encontrar um cantinho, um lugarzinho aqui para tudo aquilo que aconteceu, né? No sentido de concordância. Nossa, ela é uma mulher, e sendo uma mulher, ela também tem o arquétipo de deusa dentro dela. Só que ela encontrou um lugarzinho para ser mãe. Então, essa maternidade muitas vezes está influenciada a partir dessa deusa, que quando a gente consegue compreender, a gente consegue encontrar um lugar de mais calma e aprender a intercambiar e, quem sabe, até tomar essa deusa da minha mãe para mim, né? Que seja algo positivo para mim daquela mulher, né? Então, nossa, adorei isso. Vamos lá? Quais são as deusas Vamos! virgens? Então Estou vamos começar curiosa para as pelas deusas deusas virgens. virgens. Vamos ver quem. E aí eu quero o seguinte: quem se identificar, manda um eu aí, manda uma mãozinha Ah, levantada, porque eu quero saber. manda coraçãozinho, sou Tá, pode eu, ser estou aqui. coraçãozinho também. Tô aqui, eu sou a própria. Então vamos lá, vamos começar pela Artemis. Eu tenho uma colinha aqui, porque são 7 deusas, vocês me perdoem, mas eu não sei tudo decor. A Ai, que absurdo. Artemis é um absurdo. A Artemis é a deusa da caça e da lua, competidora e irmã. A Artemis, a gente vê muito no movimento feminista, por exemplo. É uma mulher que gosta de estar na companhia de outras mulheres, ela se sente em irmandade na companhia de outras mulheres. A imagem dela, a correspondente romana dela é Diana, que é a deusa da caça. Ela usa uma túnica curta para ela poder correr para caçar e um arco e uma flecha. Esse arco e uma flecha e a flecha não são por acaso, porque a Artemis é focada. Ela é absolutamente focada, ela tem um alvo e tem pontaria. E ela usa isso muito bem. E ela tem um senso de justiça muito forte. Então, quando ela consegue somar toda essa precisão com esse senso de justiça, em nome de coletividade, em nome dessa irmandade que ela tanto preza, ela consegue conquistas muito grandes. Mas como a gente vai ver, toda deusa tem os seus aspectos positivos e os seus aspectos não são tão positivos assim. Por exemplo, no caso do foco de uma Artemis, pensa numa luz, num holofote, que ele foca em algum lugar. Aquilo que está focado fica muito nítido, mas o que está em volta fica muito difuso. A gente não consegue perceber exatamente o que está fora desse campo que a gente está focando. O Adriano falando que a deusa que nunca erra o alvo. Olha, na verdade, tem até uma história sobre isso que é bastante ilustrativa sobre a Artemis. Ela nunca se casou. A característica principal das 3 deusas virgens é que elas são completas em si mesmas. Elas são a característica que fala delas, elas são uma em si mesmas. Elas não precisam de ninguém para se sentirem completas. Elas não Muito precisam de um menos de um relacionamento. homem, né? Pelo Não, visto. elas não precisam de um relacionamento, não precisam de um homem. Então, nenhuma delas nunca se casou e não se deixou seduzir. E depois a gente vai ver que essas histórias de sedução no Olimpo grego é bem complicado. E ela se apaixonou uma vez, e agora eu esqueci, me deu um branco do nome do deus, eu acho que era. O irmão dela era Apolo, enfim, não lembro. E aí ela era irmã de Apolo, e eles fizeram uma espécie de aposta. O Apolo apontou no meio do oceano tinha um pontinho e ele apostou com ela se ela conseguia atingir aquele ponto. E ela, muito competitiva, foi lá e acertou o ponto. Na verdade, era o amado dela que estava nadando pelo mar para ir ao encontro dela e ela matou o seu amor. Então, é uma história muito ilustrativa de como
às vezes o excesso de foco pode acabar tornando a nós mesmas, nosso coração, um alvo. E eu tenho certeza que tu já viu muitas histórias assim, né? Nossa, tu tá falando agora, parece que tu tá falando basicamente, né, das mulheres, entre aspas, modernas, né? Que são mulheres que têm um foco muito grande no profissional, principalmente, né? E que tanto tem esse foco profissional, né? Às vezes de uma forma, no masculino interno desequilibrado, que não tem um equilíbrio com a vida pessoal, que elas se abastecem com esse masculino interno delas e elas não precisam de um homem, né, para poder compartilhar e acabam matando realmente o amor, né? Matando qualquer possibilidade de amor, porque não tem espaço para esse amor, senão a competitividade, a conquista e mostrar que ela pode, ela dá conta. Então, você está falando basicamente de um arquétipo aqui geral, né? Muito forte. Calma, meu amor, calma que eu não cheguei na Atena ainda, tem muito mais por vir. E você Eia! falou bem uma coisa, a Artemis ela é bastante competitiva. E todas as deusas virgens têm um certo distanciamento emocional em relação aos outros. Ela até, por exemplo, no caso da Artemis, ela gosta de estar com outras mulheres, mas ela sempre mantém um certo distanciamento emocional. Uhum. E também é uma outra característica pelo lado não tão positivo, que a Artemis é muito raivosa. Tanto que o animal de estimação dela era um javali. Aí já diz tudo, né? Em vez de ter um Oliver, ela tinha um javali. Agora me diz, não é bem minha cara, tem um javali de... Olha, eu ia dizer que tu tens bem perfilzinho de Artemis, viu? Não, eu sou super Artemis. Mas até a tua metade, até a tua metade de vida, né? Até a tua virada ali dos 40 anos, tu era uma Artemis clássica. Javali pra ti tava super valendo. Olha, se bobear era até um rinoceronte, porque você passava por cima real e total, né? Mas sabe que depois a gente vai falar mais sobre isso, porque o que me atraiu a estudar os arquétipos de deuses foi justamente eu já estar estudando a transição da metade da vida, que é o momento da vida de uma mulher mais propício a essas mudanças, a esse pegar emprestado características de outras deusas para conquistar os nossos objetivos. E aí eu fui percebendo que a gente não muda o nosso arquétipo. A gente consegue negociando com essas outras deusas, suavizar aquelas características que não nos interessam, que não são, que a gente não considera mais que sejam positivas para nossa vida, e pegar emprestada o que quer das outras. Eu, como a Artemis que sempre fui, quando eu decidi ter um relacionamento e me casar, eu tive que pegar um pouco emprestado da Hera, que é a deusa do casamento. O Adriano falou aqui, é o Orial, o deus pelo qual a Artemis era apaixonada e acabou Apaixonada e matando. matou. E acabou matando. Quem nunca, né? Quem nunca era apaixonado por alguém e acabou matando? Todo dia acontece isso. Fazer, lógico, algo normal, natural. Então, é essa Principalmente quando questão. se tem ansiedade, principalmente quando se tem ansiedade, quando se tem ciúme, ou quando realmente não está demonstrando sentimento nenhum, daí realmente aí foi, matou qualquer possibilidade. E essa Artemis, dona do javali, era capaz de atos muito cruéis. Na história da própria Artemis, ela fez atos de muita crueldade e muito rancorosa. Então, quem está aí se identificando com a Artemis, manda um euzinho aí. Eu, total, sou Artemis. No dia que eu li, coloquei o olho, já percebi que eu era. Mas eu também tenho características que foram enfraquecendo bastante. Elas já foram muito mais fortes no começo da minha adolescência. As características da Atena, que é outra das deusas virgens. A Atena é a estrategista. Ela é aquela que é absolutamente metódica e é o que se chama, até Jung chamava, de filha do pai. Ela se identifica com os valores masculinos. Agora eu quero ver, se ninguém disser eu, que eu sei que pelo menos uma aí tem que dizer eu, senão eu vou entregar Eu ela. já vi umas 10 aqui que pode dizer eu. Que não gosto de ficar no meio de mulheres, prefiro ficar no meio dos homens.
Eu fui assim no começo da minha adolescência. E eu comecei a transformar isso, e olha que interessante como as fases de transição das nossas vidas são muito potenciais de a gente ir transformando essas deusas. Porque foi quando eu entrei na faculdade que comecei a ter mais contato com mulheres, que meu curso era predominantemente mulheres, eu comecei a mudar essa chave, a me afastar desses valores masculinos que eu prezava tanto, o mundo masculino, o mundo competitivo, o mundo da estratégia, o mundo extremamente racional, ó, uma que já se identificou. E passei a cultivar esses laços com o feminino, com outras mulheres, tanto que até hoje eu tenho o meu grupo de amigas lá da faculdade, que a gente está cada uma num canto do Brasil, mas a gente sempre mantém contato e do tipo de revelar intimidade uma para outra. Então, esse momento de uma transição minha da adolescência para a idade adulta, que é uma transição muito importante, eu consegui fazer, dar uma girada nisso, Então, tu saiu percebendo. de uma era e tu foi para uma Não, Artemis. eu saí da Atena, Atena, perdão. que é a filha do pai, identificada com os valores masculinos, que gosta de estar entre homens, que valoriza o ter um homem por perto, não um relacionamento, mas o tipo um mentor, um professor, alguém, um homem que possa te guiar pelo caminho. Ela é a Atena é aquela mulher super conservadora, aquela mulher que não é contra os ideais do feminismo, acha que isso é uma bobagem, que as coisas estão ok como estão, não precisa mudar. Então ela é muito identificada com esse patriarcado. Entendi. E mas ela também ela era uma guerreira. Ela nasceu, para você ter uma ideia, ela nasceu do pai, ela nasceu da mãe, porque o pai dela, que era Zeus, engoliu a mãe dela. Essas coisas de mitologia. Porque E é muito tinham. interessante, né? Desculpa te interromper, posso? Pode, claro. E é muito interessante, não, interromper não pode, né? Mas tu vai abrir mão para mim, A vou live é brigar. tua mesmo, né? Não, a live é nossa, meu amor, a live é nossa. Então, assim, é muito interessante tu estar falando isso, porque essa concepção de filhinha do papai também é uma percepção da sistêmica, né? Do quanto a mulher está identificada com os valores do masculino e nega completamente o feminino da mãe, matando a mãe, né? Então, ela vai para o mundo do masculino e lá ela vive. Ela age como um homem, se comporta como um masculino. Claro que ela não é um homem, mas ela se comporta como masculino. E aqui não estamos falando em sexualidade, né? Mas em realmente orientação de comportamento. E ela conquista como homem e ela compete como homem. Ela se identifica completamente nesse mundo masculino e só troca com homens. Então ela prefere ter mais amigos homens do que ter amigos mulheres. Para ela, ter amiga mulher é muito desconfortável porque ela não consegue ter o relacionamento com a mãe, porque ela matou internamente a mãe, então ela vai para o mundo dos homens para poder se identificar. É a mesma coisa que a gente fala muito e trabalha muito em sistêmica como sendo a filhinha do papai. Ela se afastou dos valores femininos. E aí ela acha que mulher é chata, só fala Mimimi! bobagem, mimimi. Então tá sempre no meio dos homens. Mas ela não precisa de um homem para ela se completar. Ela gosta de estar no meio dos homens e não é que ela não venha ter um relacionamento. Não é isso. E nem no caso de Artemis. É que ela não precisa daquele relacionamento para se sentir completa. Muitas vezes as Atenas se casam com homens importantes justamente para estar nesse círculo masculino de poder. Então tem muito disso. Não é que as deusas virgens fiquem solteironas ou não tenham relacionamentos. Não, elas têm relacionamentos, só que elas não precisam essencialmente daquilo para se sentirem completas. Uhum. Uma outra diferença da Atena em relação a Artemis é a frieza. A gente falou lá que a Artemis era raivosa, rancorosa, cruel. A Atena não. A Atena é fria. A Atena é calculista. A Atena era ela é a deusa da guerra e do artesanato também. Ela era a deusa que os guerreiros gregos invocavam para ajudá-los, para apoiá-los na batalha.
nas batalhas. Tem várias histórias de batalhas, inclusive na Guerra de Troia, que a Atena direcionou os guerreiros gregos. Então, ela é aquela que é estratégica, olha o campo de batalha e consegue enxergar o todo e ver como fazer. Isso, obviamente, é muito útil na vida prática, desde que não seja em excesso. E aí, porque daí acaba perdendo essa fluidez da vida. A gente acaba se É, tornando mecanicista demais. e controladora demais, né? Porque se você consegue ver a estratégia inteira, tu de algum jeito quer que aquela estratégia seja cumprida. Então tu vai começar a mover as pecinhas, sejam elas quem forem o que for, para que seja do jeito que tu achou que dentro da tua estratégia deveria ser. Então me parece que ela está muito associada a essa questão do controle, né? O quanto eu preciso controlar para que as coisas saiam do jeito que eu quero, da forma que eu quero, já num movimento mais talvez desequilibrado. Sim, exatamente. Então, o nome da cidade lá na Grécia foi inspirado no nome da deusa. Ah, eu esqueci de terminar de contar a história do nascimento dela, que havia uma profecia de que a mãe dela, Metis, iria dar à luz a dois filhos que iriam destronar o pai, que era Zeus. Aí, para evitar tudo isso, Zeus fez o quê? Falou e comeu, literalmente com a boca, a Metis, comeu a mulher. E aí, ela estava grávida de Atena, e um dia começou o Zeus a ter uma dor de cabeça enorme. E aí alguém foi lá, abriu a cabeça dele com um machado, mas essas coisas que só acontecem Nas na mitologias. mitologia grega. E aí Atena nasceu já adulta, vestida com uma armadura e gritando, com um grito de guerra. Não era um grito de recém-nascida, era um grito de guerra. Ela já nasceu adulta. Então ela não tem o brincar, aquela coisa infantil do se divertir, da leveza. Não, ela nasceu adulta, já responsável por guiar os exércitos gregos e era a preferida do pai dela. Então, o pai dela delegava a ela tudo que ele acreditava que era importante. E ela se identificava com ele, então tava ali o negócio formado já, né? Aquela aliança formada. Ah, ela já estava casadinha ali com Zeus, né? E tu falou ali um aspecto muito interessante dela, que ela nasceu da dor de cabeça do pai, ou seja, ela vem de um processo mental, né? Então, nada mais justo de que ela estrategie a vida, de que ela busque controlar a vida, porque uma mulher que está muito no mental, ela está controlando, ela não está no corpo, ela não está sentindo, ela não está conectada com ela está conectada com algo externo do qual eu tenho que conquistar e dar conta e fazer e realizar, para que, de um certo ponto de vista interno, eu tenho que agradar papai. Então, se papai é esse conquistador todo, o Deus de tudo, O então eu dono da tenho que porra ser toda. basicamente isso, então eu tenho que ser, no mínimo, algo similar. Então, a gente vai ver muitas das mulheres realmente, hoje em dia, identificadas com esse perfil também, Uhum. com esse Eu arquétipo, né? Desde o momento em que eu conheci os arquétipos, eu entendi que eu já estive muito identificada com Atena. Eu tenho muito de Atena ainda. Eu sou basicamente uma Artemis, mas tenho muito de Atena. E suavizei muitos desses aspectos de frieza dela. Mas eu também, eu sei, tu sabe que Aquário com aquário, né, querida? Aqui estamos falando com a Adriana, ela é aquariana com ascendente aquário, gente. É frieza e confesso. habita no ser, né? Gente, sério, eu não aguento o tanto de bullying que eu sofro da Fernanda, dizendo que eu tenho coração de gelo, que eu não me apaixono, que eu não demonstro, mas todo esse tipo Gente, de eu só coisa. mando meme para ela, eu não falo absolutamente nada, ela que se identifica. Eu sofro bullying astrológico. Vocês, olha, vocês não sabem o que é a minha vida. Praticamente toda sexta-feira eu sofro de um bullying astrológico. Mas vamos lá, vamos continuar com as deusas virgens. A terceira deusa virgem, ela é bem diferente da Atena e da Artemis, com exceção, obviamente, da característica que a classifica como deusa virgem, que é não precisar de ninguém para se completar. Ela é uma em si mesma, que é a Hestia. A Hestia é uma deusa que pouca gente conhece. Ela não era a deusa mais popular lá do Olimpo. Inclusive, ela não tem nenhuma representação física. Todas as deusas eram retratadas em estátuas, em pinturas ou de alguma forma. E a Hestia não. A Hestia nunca teve esse tipo de representação.
A representação dela era a fogueira. Ela é a deusa da lareira e do tempo. Ela é a deusa que transforma uma casa em um lar. Ela é considerada deusa sábia. A gente pode ver a Hestia em mulheres, hoje não é tão comum, mas quando há um tempo atrás, muitas mulheres que optavam por se tornar freiras, por se recolher no silêncio, se recolher no mundo espiritual, para viver daquilo, viver da sua própria calma, da sua própria serenidade. A Hestia, ela se realiza com tarefas cotidianas. A Hestia é aquela mulher que vai arrumar a casa, vai começar, e ela realmente está presente ali. Ela tem muito essa questão dos sentidos, da presença, de estar, de fato, no lugar onde ela está. Não está pensando no passado e não está arquitetando o futuro. Ela está presente ali, ela tem paciência. E ela é uma mulher também sem muita ambição, sem muito ímpeto. Então, muitas mulheres que se dedicam à espiritualidade têm esse arquétipo de Hestia. Elas se bastam na sua espiritualidade, na sua busca por significado, por sentido na vida. E aí, muitas vezes, eu já ouvi essa história de uma mulher que quando elas precisam se apresentar para o mundo, eventualmente, que era o caso, buscar um patrocínio para o seu trabalho, para um belíssimo trabalho espiritual que ajudava muitas pessoas, ela acabava não sabendo como se colocar, porque ela era tão introspectiva, tão eu me basto por mim mesma, que ela acabava não saindo para a vida. E aí, quando havia necessidade disso, ela ficava desconfortável, não sabia muito bem como agir. Então, a Hestia é esse fogo que os gregos, quando alguém se casava, o casal ia morar na sua casa, era parte do ritual pegar um tacho com fogo e levar lá, porque era a partir daquele momento que a casa se transformava em um lar. E o mesmo acontecia nos templos. Os templos todos tinham uma fogueira, era a fogueira de Hestia. E tem várias outras histórias que ela tinha algumas virgens, que o correspondente romano da Hestia é a deusa Vesta. E lá em Roma tinham as virgens vestais, que eram mulheres que se dedicavam a vida inteira, desde criança, exclusivamente a cuidar do templo, cuidar do fogo de Vesta. Então é uma deusa mais incomum da gente ver, um arquétipo mais incomum da gente ver hoje em dia, mas tem muitas mulheres que nutrem, e talvez não nutram na essência, eu me identifico imediatamente com uma Hestia, mas tem muito de Hestia na sua vida, na sua busca espiritual, na sua busca por um significado, por um propósito. Mas sabe, quando tu tá falando, me remeteu ver, né, se faz sentido o que eu vou te falar, como se a pessoa, ela tá tanto no plano espiritual, né, nessa conexão espiritual, que muitas vezes ela não existe. E que talvez, muitas vezes, ir apenas para esse plano espiritual é uma fuga, quando talvez a Hestia esteja em excesso dentro de você, né? Então, o quanto tu foge, ou a pessoa foge para sua casa, para o seu interior, né, para o seu dentro, e não vai para a vida, e não se mostra, e não coloca a cara a tapa, talvez até no nível de não querer mostrar suas imperfeições, e né, ali na espiritualidade eu sou perfeita, na espiritualidade eu sei lidar com tudo disso aqui, eu sou bambambam, mas na realidade, no vamos ver, o quanto então talvez a Hestia esteja num processo desequilibrado, mostrando o quanto a pessoa não existe, né? Ela só fica dentro dela, só fica ali dentro dos afazeres cotidianos pequenininhos. Ali eu domino, ali eu sou perfeita, mas fora daqui não. É como a gente sempre costuma falar, até no material que a gente está gravando de um curso novo, que a questão sempre é o equilíbrio, é o meio termo. Qualquer um desses três arquétipos, se pender para o desequilíbrio, vai acabar jogando fogo, jogando feitiço para o mundo inteiro. Uma Artemis, cruel e raivosa, quando desequilibrada, se transforma num super javali, sai arrasando todo o campo que tiver pela frente. E quando ela está equilibrada?
ela é aquela fraternal, a que tem um senso de justiça objetiva, que consegue estabelecer os seus objetivos de irmandade e ir atrás deles e agregar pessoas para ir atrás desses mesmos objetivos. Então, quando a gente consegue o equilíbrio nesse nosso arquétipo e até pegar essas características interessantes dos outros arquétipos, e aí que a gente consegue estabelecer esse equilíbrio e, obviamente, tudo através de um bom processo de gestão emocional, né? Que também é fundamental. Não adianta a gente querer ser deusa se a gente não consegue nem gerir as nossas emoções. Ah, tu falou agora um negócio muito bacana. Gente, muitas mulheres buscam, olha só o que eu vou falar, né? Buscam serem tratadas como deusas, buscam serem tratadas como rainhas, mas não se tornaram nem deusas e nem rainhas. Muitas mulheres buscam um deus, buscam um rei, mas elas não são isso tudo para poder receberem isso. Então, a Adriana falou uma coisa muito importante: não basta querer. Querer não é poder, gente. Infelizmente, na vida de hoje, querer requer ralar. Então, se você quer alguma coisa, você vai ter que ralar e ir atrás, principalmente nessas questões emocionais, para você se tornar. E esse se tornar é o que a gente também está criando a partir do próximo curso, que daqui a pouco a gente já vai lançar, para que você possa mergulhar profundamente, não apenas nas questões dos arquétipos, mas nas questões de você mesma, para que essa gestão emocional, quando bem conduzida e quando bem explorada no sentido positivo dentro de você, tirando as ervas daninhas, você pode se tornar essa deusa em equilíbrio, agregando valores de outras deusas dentro de você, se tornando a rainha que você quer ser, para que então, num processo emocional, afetivo, você possa, se tornando essa deusa completa inteira, atrair o seu Deus, se tornando essa rainha dentro de você, atraindo o seu rei. Faz sentido, Adri? Faz sentido. Ou se não, se for uma deusa virgem que não estiver interessada em atrair o seu Deus neste momento, que se sinta completa também e em equilíbrio nesse trafegar pelo mundo, que consiga flutuar nesse mundo por meio dessa gestão emocional. Para mim, nos meus processos de transição, a gestão emocional, saber identificar primeiramente as minhas emoções e depois os meus sentimentos, porque são coisas diferentes, a gente costuma confundir as emoções e os sentimentos, mas é identificar e saber como lidar com eles e não se deixar dominar é fundamental, seja você o arquétipo de deusa que for. E é tão rico isso, gente, porque quando você compreende o que são as tuas emoções, o que são os teus sentimentos, você começa a não ter mais medo de viver a vida. Porque muitas vezes a gente deixa de se comunicar com outra pessoa, de se relacionar com outras pessoas, com mulheres, com homens, com chefes, com chefas, enfim, seja quem for, porque às vezes a gente não sabe nem comunicar o que a gente está sentindo. Então a gente vai para um movimento totalmente racional que limita o processo de conexão, porque as grandes conexões se dão aqui, né? Daquilo que tu sente, daquilo que tu consegue expressar, porque é onde você está vulnerável, é onde você se conecta. Então, o quanto isso vai te trazer para uma realidade de que eu não sou perfeita, mas dentro da minha imperfeição eu sou perfeita. E isso é o que a gente está buscando trazer aqui quando nós trazemos essas referências de arquétipos, porque nem mesmo dentro de um arquétipo de referência nossa a gente é perfeita ali. A gente vai estar sempre o quê? Buscando as referências de outros arquétipos para poder equacionar e encontrar esse caminho do meio, esse equilíbrio que a Adriana fala. E tem até uma figura que a autora, a principal autora que eu estudei sobre arquétipos, que fez essa classificação que a gente está passando aqui na live, que a doutora Jean Shinoda Boylan, e ela fala que ela criou uma figura de meio que uma reunião entre todas as deusas. Já que a gente tem todas as deusas em potencial, a gente pode reuni-las, quem sabe, em torno de uma mesa, durante uma ótima refeição, para que elas negociem entre si, de acordo com o nosso momento de vida. Por exemplo, chegou um momento da minha vida que, depois de ser aquela Artemis total, solteira, que queria liberdade,
eu comecei a sentir a necessidade de ter um relacionamento. Mas eu não sabia como ter um relacionamento. Eu já tinha 40 anos, né, gente? Então, eu fui buscar esse conhecimento de era para me tornar apta a nutrir um relacionamento como uma era faria. Uma era é a que sabe nutrir e conservar, às vezes até em excesso, um relacionamento. E quando eu quero, estou buscando novos projetos, como eu e a Fernanda temos agora, eu vou buscar um pouco da minha Deméter, que é o arquétipo da mãe, mas não só a mãe de outros seres, a mãe de filhos, mas a mãe de projetos, a nutridora de ideias. Então, essa é a questão, a gente conhecer esses arquétipos, saber do seu potencial, dos seus perigos também, para poder invocar quando necessário. E não é. Hoje até a Fernanda me perguntou brincando, mas como é que é invocar? É rezar? É fazer uma oração? Era a pergunta que eu ia te fazer exatamente agora. Tá, Adriana, mas vamos lá para a prática. Como é que é invocar? Eu faço uma oração, eu incorporo ali, qual que é? Não, não. É mais fácil que isso. Ou mais difícil. É um processo totalmente consciente de a gente saber discernir, através dessa gestão emocional do nosso processo de autoconhecimento, entender quais são os nossos arquétipos, quais são as características desejáveis e indesejáveis desse arquétipo, de acordo com a fase da vida em que a gente está, porque isso vai mudando também, os nossos objetivos vão mudando, e às vezes uma característica que servia, que era muito útil hoje, daqui a um tempo não vai mais ser tão útil, talvez até venha te prejudicar. Então, é saber fazer essa análise de acordo com cada fase da sua vida, e aí, entendendo também os outros arquétipos, opa, chegou o momento, tá, tive uma vida, construí muita coisa, chegou o meu momento de ter filho. Vou lá pegar o emprestado da Deméter. Ou uma Deméter, que é mãe, que tem mais de um filho, eventualmente, que precisa organizar melhor a sua vida, para ter um pouco mais de tempo para si, porque a gente sabe que esse é um dos grandes problemas das mães, é a falta de tempo para si mesmo. Pega um pouquinho da Atena, da planejadora, para tentar organizar melhor as suas tarefas e sobrar um pouquinho de tempo para ela. Então, é mais ou menos isso, é se conhecer, conhecer seus arquétipos, conhecer o que é dominante, o que serve e o que não serve para cada etapa da sua vida e invocando, se apropriando, pedindo emprestado e nessa reunião com todas as outras deusas, conseguir fazer essa negociação, porque elas estão todas abertas a nos atender. É basicamente fazer uma reunião com todas as nossas personalidades, né, com todas as deusas, colocar ali numa mesinha e vamos discutir aqui para qual rumo a minha vida vai tomar. Porque vamos combinar que ser mulher é uma coisa espetacular. Ser mulher é Eu lindo. amo ser mulher, gente. Eu amo, assim, ó, eu nasceria mulher mais 1000 vezes. Meninos presentes que me perdoem, mas ser mulher é fenomenal, é fantástico. A gente tem uma multiplicidade dentro de uma mulher só. Que é por isso que às vezes vocês homens dizem que não entendem as mulheres. É que são muitas dentro de uma mulher só. Então, nem se esforcem, não tentem entender, não tentem desvendar. Então, Respeitando já tá bom, né? Respeitando tá ótimo. Já tá ótimo. Respeitando tá ótimo. E respeitando e admirando essa multiplicidade que a gente é. E então é a gente se entender a partir disso e a partir de todo esse potencial múltiplo que a gente tem, ir cultivando o que precisa e deixando mais de lado o que não precisa mais ou o que passou a não ser mais necessário para a nossa vida, para os novos objetivos que a gente tem. Ai, que lindeza, gente, como é bom ser mulher, né? Da gente poder falar sobre isso, poder entender que habitam muitas mulheres dentro de nós, não apenas mulheres e deusas, os arquétipos que cultuamos, mas também as mulheres que vieram antes de nós, habitam dentro de nós. Então, por isso também, talvez, tantos arquétipos. E não é difícil buscar esses arquétipos de recurso, de ferramenta para que a gente possa direcionar a nossa vida. Se a gente tem aqui a compreensão de que nossa mãe foi uma Deméter, de que nossa mãe foi uma Hera, de que nossa mãe foi nossa avó, nossa bisavó. Então, a gente tem todas elas dentro de nós, não é algo desconhecido, mas é enxergar o valor de cada uma delas, naquelas que vieram também antes de nós, que é onde vai estar a nossa força, encontrando esse recurso, muitas vezes aquilo que
durante algum bom tempo na sua vida você rejeitou da sua mãe, talvez seja o recurso mais essencial que você precise nesse momento para poder dar o passo de avanço que você também precisa. Às vezes é um recurso da sua avó, da sua bisavó, se você tem conhecimento de quem elas são. Então, é claro que tudo é um processo de integração para que isso possa encontrar uma acomodação dentro de você. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando a nossa intenção nessa live era falar sobre os 7 arquétipos de deusa principais. Mas uns minutos antes, acho que uns 4 minutos para começar a live, eu mandei um áudio para Fernanda. Fernanda, talvez não dê tempo da gente falar de todas. Talvez a gente vai ter que dividir. E agora eu estou vendo, já são quase 9h20 e realmente a gente não vai ter tempo de dar o devido espaço para todas as deusas. E Deus me livre de me meter com uma era raivosa que vai querer se vingar de mim depois. Então, eu proponho que a gente encerre aqui, mas não encerre. Não só deixe as deusas vulneráveis e a deusa alquímica para a próxima semana. A gente já pode se comprometer por mim na terça-feira, mesmo dia, mesmo horário, mesmo local. Ótimo, eu topo. Então tá fechado. Próxima terça-feira, 8h30 da noite, estejam aqui com a gente, porque vamos nos aprofundar nas outras deusas. Só que antes de terminar, a gente quer também dar uma notícia. Fernanda, por favor. Antes ainda de eu dar a notícia, vamos só fazer uma recapitulação das deusas que a gente falou, ponto positivo e ponto negativo de cada um, um processo resumido aqui para quem está aqui, dizer se identificou ou não com elas. Então, vamos lá. As nossas deusas virgens. De hoje. Em si mesma, de hoje. São uma em si mesma, elas se bastam, elas não precisam de homem ou relacionamento nenhum para se completarem. A Artemis é a fraternal, que gosta da companhia de outras mulheres, que tem um senso de justiça, uma objetividade, um foco muito grande, consegue conquistar, agregar pessoas em direção aos seus objetivos. Por outro lado, ela é muito raivosa, cruel e aquele javali que sai limpando o campo inteiro. A Atena é a filha do pai, aquela que se identifica com os valores masculinos, que gosta de estar entre os homens, que não gosta muito de estar entre as mulheres. Ela é pragmática, metódica, super objetiva, ela tem uma visão ampla de todo o campo de batalha, já que ela era a deusa da guerra. E ela tem esse foco extremo para conseguir o que ela quer. E ela vai e ela consegue. Por outro lado, ela é fria, ela carece de empatia e ela pode, principalmente nos relacionamentos, de fato, ela não se envolve. Então as pessoas acham, ela está se fazendo, não, ela é fria mesmo e ela não se envolve. A Hestia é a deusa da lareira e do fogo, é a deusa que transforma uma casa em lar. É a deusa da introspecção, da espiritualidade, do silêncio, da paciência, da presença, de estar presente em tudo que faz. Por outro lado, ela não tem nenhum tipo de ímpeto, de vontade na vida, nenhum tipo de ambição. E ela pode ficar desconfortável quando ela precisa sair para o mundo para conquistar alguma coisa. Então, bem resumindo, essas são as 3 deusas virgens Que falamos hoje. E nós temos mais deusas para falar na próxima semana, que já nos comprometemos na próxima terça-feira, no mesmo horário, 8h30, aqui no meu Instagram, certo, Adri? Certo. E agora, gente, eu tô tão feliz, vocês não têm noção. Depois de quase 2 anos, rufem os tambores. Tarará. O próximo workshop Despertar da Deusa já está organizado e eu tenho a maior felicidade, eu quase me emociono em poder dizer que a gente vai fazer esse workshop de forma presencial, porque realmente ele é um workshop transformador. As minhas clientes, que já foram centenas de mulheres que participaram desse workshop, tiveram realmente processos de transformações assim profundas no sentido de curar a sua relação com o feminino, para despertar a deusa que habita dentro delas e
tomar essa deusa para si, assim como toda a sua ancestralidade. Então, é um workshop voltado para dinâmicas sistêmicas, onde você vai realmente encontrar movimentos de cura muito profundos dentro da tua alma. E eu fico tão feliz de ver aqui a Daisy, né, dando ali o rule dela, porque a Daisy participou de algumas edições, acho que umas 2 ou 3 edições, que foram com certeza ali transformadoras para ela. E eu sei que vai ser transformador para outras mulheres. E eu estou ansiosa e nervosa para poder fazer já esse próximo workshop. Mas atenção, para quem já passou e já teve todas essas transformações, nós reformulamos completamente o despertar. Ele vai ter todas essas dinâmicas poderosas que a Fernanda conduz. Então, olha, Deise, mudou a minha vida. A Deise, inclusive, mudou a minha, mas a gente deixa isso para um outro momento. Ela disse que foram 3 que ela participou. E ela já me falou que vai participar desse próximo. E nele, a gente vai esmiuçar essas deusas. A gente vai esmiuçar as deusas virgens, que a gente falou hoje, as deusas vulneráveis, a deusa alquímica. E não só isso, a gente vai se aprofundar também nas deusas da sabedoria, que são fundamentais para mulheres que estão chegando ou já estão na transição da metade da vida. Para quem está ali a partir dos 35, passando pelos 40, 45, 50, 55 anos, é o momento também da gente, além dessas deusas, eu vou dizer isso, mas é quase uma heresia, dessas deusas básicas que eu estou falando aqui, tem as deusas da sabedoria, que são maravilhosas, que quando eu estudei aquilo, eu quase chorei de tanta emoção. Então, não percam, participem, porque a gente vai conduzir vocês por esse caminho, por esse trilhar das deusas, com todas essas dinâmicas maravilhosas que a Fernanda, só ela sabe conduzir. Gente, é algo tão transformador que eu não teria palavras para poder descrever, só realmente quem participa sabe. E todas essas dinâmicas, elas fazem parte de processos de cura dos quais eu pessoalmente participei, né, em função da minha própria jornada de vida. Então, é aquilo que, quando a gente compartilha aquilo que foi a nossa cura, que foi a nossa própria experiência, isso tem um poder e uma força muito maior. Então, quando eu vejo e trabalho com mulheres, isso traz uma força muito grande. Eu desejo que todas as mulheres possam ser tocadas, porque a gente vai trabalhar questões do feminino, desde violências, desde dinâmicas de abuso, sejam eles emocionais, sejam eles físicos, psicológicos. A gente vai trabalhar a questão da reconexão com a mãe, com a sua ancestralidade, essa conexão com os arquétipos, com as deusas, para que você possa se centrar, se colocar no seu centro e caminhar nessa terra como uma deusa plena, inteira, integrada dentro de você. Então ele é maravilhoso. Eu tenho assim, o meu coração explode só de pensar que a gente vai fazer de novo o Despertar da Deusa para vocês. E lembrando que a gente vai tomar, obviamente, todos os cuidados por conta do Covid. A gente cancelou o workshop de 2020 por conta da pandemia. A gente já tinha remarcado agora para o mês de fevereiro, mas em função dessa nova alta de casos, a gente cancelou de novo. E ele está marcado para o dia 19 de março, aqui em Florianópolis, num lugar incrível chamado Recanto Belvedere, lá no Ribeirão da Ilha, um local cheio de natureza, um local, a Juliana perguntando aqui onde vai ser lá no Ribeirão da Ilha. É um local maravilhoso, fantástico, perfeito para a gente se reconectar com a nossa essência. Então, vai ser muito legal. Vai ter dinâmicas completamente diferentes também das que tiveram. Então, quem já participou, participa de novo. E eu confesso que eu já deveria ter colocado o link na bio da Fernanda e eu esqueci. Então, vocês me perdoem, mas logo em seguida, terminando aqui a live, eu vou colocar o link na bio para pegarem mais informações e poderem fazer a inscrição. E olha só, estou só antecipando aqui, ó, como é que fazemos a inscrição. Eu vou colocar o link na bio da Fernanda. Aí pode entrar lá, tem as informações, locais, preço, tudo certinho, todas as informações. E temos um presente aqui também, né, Fernanda? Para quem está participando aqui da live.
Ai, eu tô emocionada aqui. Desculpa, Adriana. Assim, perdi o foco de ti. Eu tava lendo aqui a Dais aqui e teu processo de cura compartilhado com um grupo de mulheres é impulsionado 1000 vezes. Gente, vocês não têm noção do que é você entrar num processo de vulnerabilidade, de questões profundas suas, de medos, receios, traumas profundos e ser acolhida por outras mulheres que estão ali de coração aberto para receber e acolher. Gente, é ouro, é diamante, é tudo de coisa mais linda, porque você vai ter acesso talvez a uma potência, a uma força de feminino que talvez você nunca sentiu na sua vida. E que essa potência vai te nutrir de tal forma que vai te levar para o mais e você vai poder então transbordar esse mais na sua vida com outras mulheres. Tá, Desculpa, agora Adriana. A Atena que habita em mim precisa voltar ao foco, Foco! Vamos no objetivo. foco! Qual é o presente que a gente vai dar para quem está aqui na live com nós? A gente vai dar um cupom, que eu tô sabendo que a gente vai dar um cupom de desconto, mas a Adri que vai contar esse cupom. Então, quem tiver interessada, quem quiser pegar esse desconto para participar do workshop, entre em contato comigo. Se você não me segue ainda, não sei o que está esperando, porque já devia estar me seguindo, né? Que o meu perfil é adri.ras, H2As e um S de sapo. Então, entra lá no meu perfil, me manda DM. Se não me achar, manda para Fernanda mesmo. E aí a gente esclarece qualquer dúvida e eu já te passo o cupom de desconto para fazer a inscrição com um precinho mais camarada aí, que a gente quer todo mundo se transformando em... Ó, tô vendo todo mundo me seguindo, ó, quero todo mundo aí, vamos lá, pode me seguir, me chamar lá que a gente conversa. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença. Nós ficamos aqui muito felizes com a participação de vocês. Já avisa para as amigas que semana que vem, no mesmo horário, no mesmo dia, terça-feira, 8h30, estaremos aqui compartilhando novas deusas com vocês, né? Novos Novas arquétipos, deusas. para que vocês possam começar a ir se percebendo. A gente vai fazer um flashback, né? Vai fazer um remember para Sim, vocês. uma recapitulação. E daí a gente vai trazer, a Adriana vai trazer essas novas deusas para vocês, para ir tornando cada vez mais claro, né? O que está acontecendo dentro de mim, quem é que está habitando neste momento dentro de mim, e para onde que eu quero ir, né? E essas deusas vão ali começar a te nortear, te trazendo essa clareza para esse momento, fase da sua vida, seja você transicionando pela metade da vida ou ainda não. É verdade. A Juliana está dizendo que vem para Floripa, vem mesmo, e Juliana Vem! é um ótimo motivo para vir, inclusive hoje. Olha só que coisa estranha que aconteceu. Não sei se a Flávia está aqui acompanhando a live. A gente tinha marcado esse workshop lá para 2020, abril de 2020. Por conta da pandemia, tivemos que cancelar. Já tinha muitas mulheres inscritas e a grande parte delas não pediram reembolso, não quiseram cancelar e mantiveram para o dia que acontecer. E elas esperaram 2 anos, gente, para fazer esse workshop. E hoje eu e a Fernanda conseguimos fechar o local. Ah, tá ali, ó, Flá, tá ali, ó. Ah, Tá ali, ó. Flávia, aí, ó. Aí conseguimos fechar o local e definimos. Vamos divulgar hoje na live, vamos dar um cupom de desconto. E aí, eis que, começo da tarde, a Flávia mandou uma mensagem no nosso grupo que ainda existia. Quando é que vai ser o workshop? Eu disse, não, mas não é possível. Não é possível, essa mulher é uma deusa, é uma Bruxa. feiticeira. Ela teve intuição. Então, a gente já considerou isso como um sinal. Um sinal de que, dessa vez, a pandemia não vai nos atrapalhar. A gente está tomando todos os cuidados, como eu já disse, por isso as vagas vão ser limitadas. A gente não vai colocar muita gente no mesmo ambiente. A gente vai pedir que todas as participantes apresentem o comprovante de vacinação, que a gente quer garantir o máximo possível o bem-estar e a segurança de todos para que tudo possa fluir com leveza nesse workshop que vai ser inesquecível. Gente, vai ser inesquecível. É algo assim, ó, que transforma o teu coração, que tu vai enxergar a tua alma, o teu feminino, além de todas as camadas, além de todas as proteções, além de todos os traumas, tu vai te enxergar no teu mais profundo. E sabe o que acontece quando a gente se enxerga, gente? A gente vê um caminho de luz e a gente pode se transformar em luz. A gente transforma a nossa vida num movimento de mais leveza. A gente sai daquele peso das algemas, dos pesos, das correntes que a gente carrega em função de questões que a gente nem sabe que a gente está carregando.
mas quando você se dá conta e você consegue liberar isso dentro de você, a sua vida fica mais leve. E eu vou fazer um desafio aqui. Ó, presente. Daisy, tu tá aqui presente na nossa live ainda? Tá, ela tá. Ainda dá? Dá um oizinho aí. Acho que tá. Será que Ela vai tá? falando o desafio dela. A Flávia dizendo que a alma dela está precisando despertar a Deus. Inclusive, a Flávia, nesse meio tempo, ela se mudou. Ela não mora mais em Florianópolis, mas ela vem. Já Ah, confirmou. vem! A Daisy tá aí, ó, vou Tá? te convidar para a próxima live ou na outra, tu dar uma palhinha da tua experiência de como foi você participando do Despertar da Deusa, se tu sentir que tu podes, então falar. Tô aqui, nega. Que bom, nega. E aí, bora participar conosco na próxima live? O que que tu acha? Ah, ela vai topar, imagina. A Flá confirmadíssima. Elas já estão confirmando. Então, se você quer participar, entre em contato, já reserva, garante a tua vaga, porque, como eu disse, não serão muitas. O nosso espaço não é muito grande, a gente quer fazer isso com todo cuidado, da forma mais intimista possível, para que todas se sintam absolutamente à vontade e seguras. Então, conversa com a gente, faz a tua inscrição, garante a vaga, porque, olha, vai estar imperdível. Com dor de barriga, mas ela aceitou, hein? Próxima terça-feira, a Daisy vai estar aqui dando depoimento dela com relação aos workshops que ela participou de 3. Claro, do jeito que ela quiser compartilhar, da forma que ela quiser compartilhar, mas eu tenho certeza que vai ser riquíssimo para todo mundo poder ouvir o que ela experienciou lá e o que ela tem experienciado depois do que ela participou no Despertar da Deusa, gente. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Prometo que eu já vou colocar, assim, terminando a live, vou colocar o link para inscrições na bio da Fernanda. Vocês podem entrar lá, pegar todas as informações. Já falem comigo, todo mundo que estiver participando aqui vai poder ganhar esse desconto. Vamos lá, todo mundo, a gente quer todas vocês juntas para a gente despertar todas essas deusas potenciais que existem dentro de nós. Obrigada, Adri, obrigada a vocês e Obrigada. até terça-feira que vem. Obrigada, gente. Um beijo. Até terça. Beijo.